Todos eles extremistas, sensualistas famintos do êxtase da morte. Matar, morrer, não importa. E Pavel entre eles. Explode nele a sensação do último momento de Pavel, o corpo de um jovem de sangue quente na flor da mocidade, batendo na terra, o sopro de ar deixando seus pulmões, o partir dos ossos, a surpresa, sobretudo a surpresa, de que o fim fosse real, de que não haveria uma segunda chance. Embaixo da mesa ele torce as mãos em agonia, um corpo atingindo o chão. Morte, à medida de todas as coisas. Seja muito bem-vindo, eu sou Amâncio Siqueira e você está no Quixotada, o seu programa de literatura. Hoje eu vou falar sobre mais um vencedor do Prêmio Nobel, dessa vez o John Maxwell Coetzee, sul-africano da cidade do Cabo, residente atualmente na Austrália. Esse vídeo está sendo gravado no dia 9 de fevereiro, que é o aniversário dele de 79 anos, já que ele nasceu nessa mesma data, em 1940. Um fato curioso sobre o Coetzee é que ele fez 2 bacharelados, um em língua inglesa e outro em matemática. São 2 áreas bem diferentes, né? E esse cara já ganhou o Man Booker Prize 2 vezes e ganhou também o Prêmio Nobel em 2003. A sua obra-prima é o Desonra, Disgrace. Tem também A Espera dos Bárbaros, que é um livro fabuloso. Eu pretendo falar sobre os 2 aqui no canal. Mas no programa de hoje eu vou abordar um livro que eu não tinha lido ainda e li especialmente para esta data, que é O Mestre de Petersburgo. Quem seria o Mestre de Petersburgo? O Dostoiévski, que tem em sua carreira o ciclo petersburguês, em que ele escreveu seus livros mais importantes. E qual seria o contexto dessa narrativa aqui? É um livro com 242 páginas. A tradução foi do Luiz Roberto Mendes Gonçalves, nessa edição da Companhia das Letras. E o contexto é o seguinte: o ano é 1869, Dostoiévski está então com seus 48 para 49 anos, já consagrado porque ele tinha publicado em 1866 O Crime e Castigo. Ele estaria exilado em Dresden, na Alemanha, com a sua segunda esposa e a criança pequena ainda, e é forçado a voltar a Petersburgo porque acontece um fato trágico, que é a morte do Pavel Isaev. O Pavel era filho da primeira esposa do Dostoiévski, que ele conheceu na Sibéria. O marido dela tinha morrido, e então Dostoiévski, ao casar com ela, adota o Pavel como seu filho. O Pavel ainda muito jovem, muito criança, e o Dostoiévski considera-se o pai verdadeiro do Pavel. Então, quando ele recebe um telegrama informando que ele morreu, ele volta às pressas para Petersburgo, porém não chega a tempo do enterro. Mas ele procura a delegacia de polícia para tentar recuperar os documentos, os papéis do enteado, que ele considera um filho. Ele usa inclusive o passaporte do pai do Pavel para tentar convencer a delegacia a devolver-lhe os seus papéis. Porém, na delegacia descobre que o Pavel estaria envolvido em ações terroristas. Existia o Círculo do Bakunin, que era um anarquista, e existe uma figura dentro desse círculo que se torna muito influente e talvez é mais importante do que o próprio Bakunin, que é o Sergei Nechayev. Então, o Pavel seria amigo íntimo do Nechayev e estaria envolvido em práticas terroristas, ou pelo menos de incitação ao terrorismo, porque dentro dos documentos do Pavel havia uma lista de pessoas que deveriam morrer de acordo com o Nechayev. Então nós vamos ver algo que não é muito comum nos livros do Coetzee, que é uma trama policial. O Dostoiévski se vê envolto em uma trama em que ele fica sem saber quem foi o culpado pela morte do Pavel. Existem as suspeitas de suicídio, mas ele não acredita nisso.
Inicialmente, o próprio Nechayev consegue entrar em contato com o Dostoiévski junto com outras pessoas do seu grupo, levam-no para o lugar de onde o Pavel teria caído e eles dizem que foi a polícia que o matou. O Dostoiévski, porém, vai começar a desconfiar que não, que foi o próprio Nechayev. O Dostoiévski vai conhecer também um homem chamado Ivanov, que ele encontra como um mendigo na rua e leva até o quarto de pensão onde ele está hospedado. E esse Ivanov, pouco tempo depois, é assassinado. Existiu realmente um Ivanov que foi assassinado pelo grupo do Nechayev, só que o Ivanov da história era um estudante. Eu não sei se o Coetzee queria colocar como a mesma pessoa aqui, ou se seria uma pessoa diferente, apesar de ter o mesmo nome. E esse quarto é muito interessante porque é o quarto em que o Pavel estava hospedado durante o período em que ele estava fora do país e é onde ele deixou as suas últimas coisas depois da sua morte. E lá o Dostoiévski vai conhecer a Ana, que mora nessa casa, a qual alugava um dos quartos. Ela é viúva e mora com a filha Matriosha. Então vai haver um convívio muito intenso do Dostoiévski com essas duas pessoas, porque ele acredita que através delas ele poderia reencontrar e fazer as pazes com o seu enteado falecido. E inclusive ele vai ter um relacionamento amoroso, sexual com a Ana, que a Matriosha não vai aprovar de forma alguma, ela vai saber tudo. É uma criança, mas é uma criança muito sagaz, que nós vamos descobrir depois que inclusive também faz parte do grupo Nechayev, de certa forma, por amizade ao Pavel. E veremos diálogos muito interessantes entre Dostoiévski e a Ana, porque a Ana, apesar de ser uma pessoa simples, parece ter uma sabedoria que o Dostoiévski não consegue alcançar. Eu vou ler para vocês um trecho de um dos diálogos para vocês perceberem. Eu vou começar a leitura do diálogo com a fala do Dostoiévski. Deixe-me apenas dizer que na última semana percebi o quanto significa a fidelidade para nós dois. Tivemos de recuperar nossa fidelidade. Estou certo, não estou? Ele a examina atentamente, mas ela espera que ele diga mais. Espera para ter certeza de que ele sabe o que significa fidelidade. Quero dizer, de sua parte, fidelidade à sua filha, e da minha, fidelidade ao meu filho. Não podemos amar enquanto não tivermos a bênção deles. Estou certo? Embora ele saiba que Ana concorda, ela nada diz. Ele pressiona contra a suave resistência. Gostaria de ter um filho com você. Ela enrubesce. Que absurdo! Você já tem esposa e filhos. São de uma família diferente. Você é da família de Pavel. Você e Matriona. Vocês duas. Eu também sou da família de Pavel. Não sei o que quer dizer com isso. No seu coração você sabe. Não sei, juro. O que está propondo? Que eu crie uma criança cujo pai vive no estrangeiro e me manda uma mesada pelo correio? Ridículo. Por que não? Você cuidou de Pavel. Pavel era um inquilino, não um filho. Não preciso decidir isso imediatamente. Mas decidirei agora mesmo. Não, é esta a minha decisão. E se já estiver grávida? Ela estremece. Não é da sua conta. E se eu não voltar para Dresden? Se eu ficar aqui e mandar a mesada para Dresden? Aqui? No meu quarto vago? Em Petersburgo? Pensei que o motivo pelo qual não pode ficar em Petersburgo é que será tirado na prisão por seus credores. Posso liquidar minhas dívidas. Preciso de um único sucesso. Esse livro vai se desenvolvendo em ondas. Existe essa coisa dele com a Ana, que é um relacionamento que vai e volta, que fica indeterminado. E existe o relacionamento dele com a polícia e com o Nechayev. O Nechayev em vários momentos consegue entrar em contato com ele. Em um determinado momento, inclusive, o Dostoiévski tinha saído de casa e quando retorna encontra o Nechayev junto com a Matriona. E ele está usando o terno que era do seu filho, do Pavel, um terno branco. E o Nechayev consegue tomar o dinheiro que o Dostoiévski ainda tinha. E logo depois a polícia toma o passaporte dele. Então ele fica desesperado, sem saber como vai conseguir ir embora da Rússia, já que não tem um passaporte e também não tem dinheiro para comprar a passagem. Esse livro é um romance histórico. E como romance histórico, é claro que o Coetzee teve que fazer algumas pesquisas para identificar locais, a geografia da cidade,
assim como acontecimentos do período. É um exercício de imaginação, nós não sabemos se o Dostoiévski voltou nesse período para a Rússia, nem se ele conheceu pessoalmente o Nechayev, mas o principal tema desse livro, e que é uma constante na obra do Coetzee, é a questão da literatura, de como se engendram as grandes obras. Nesse caso aqui, o Coetzee fala sobre o preço da escrita. Ele coloca na cabeça do Dostoiévski, ele pensando naquilo que ele paga pela escrita, porque ao tratar das coisas terríveis que ele trata, ele está trocando aquilo que ele consegue escrever por uma parte de sua alma. E, inclusive, o Dostoiévski era alguém muito religioso, ele estaria provocando Deus, fazendo com que Deus tivesse a obrigação de falar, que ele saísse do seu mutismo. O livro tem 20 capítulos e o título do 20º é Stavrogin. O Stavrogin é um dos personagens principais do romance do Dostoiévski, que aqui no Brasil tem o nome de Os Demônios. No restante do mundo, o título sempre é Os Possessos. E o Stavrogin é justamente um personagem baseado no Nechayev, e o Dostoiévski teria se inspirado para escrever o livro Os Possessos ou Os Demônios no fato real da morte do Ivanov, do estudante, nas mãos desse grupo de anarquistas, que o Dostoiévski aqui no livro não considera como anarquistas ou como nihilistas, nada do tipo, mas sim como sensualistas da morte, da destruição. Como eu li para vocês antes da vinheta, eles seriam apenas pessoas que estariam imbuídas da destruição, da morte, seja de outros ou deles mesmos. O romance lembra muito o tema de Pais e Filhos, do Turgenev. Me pareceu, inclusive, uma homenagem maior ao Turgenev do que ao próprio Dostoiévski, inclusive na forma da escrita, porque, apesar de ser um romance moderno, publicado nos anos 90, o Coetzee aqui não consegue ser moderno como o Dostoiévski. Talvez por ser um romance histórico, ele precisa se ater a muitos fatos reais e a localidades reais e ao próprio tempo atmosférico, inclusive, da época em que aconteceu, enquanto Dostoiévski tem algo de muito moderno na sua narrativa, em que o tempo atmosférico, a forma como a natureza se manifesta, tem muito a ver com o tempo psicológico. O Coetzee aqui não consegue se aprofundar no tempo psicológico da forma como o Dostoiévski conseguia. Isso mostra o quanto o Dostoiévski era, sim, um mestre da literatura, que tem algumas técnicas que ainda não são alcançáveis por todos os escritores, mesmo pelos maiores do nosso tempo, como é o caso do Coetzee, que é sem dúvida um dos grandes escritores vivos. Eu adoro esse cara, apesar dele ter uma obra meio desigual, tem alguns livros que destoam muito em relação aos outros. Não estou falando apenas em relação ao Desonra, mas às grandes obras dele mesmo, porque o Desonra é um clássico moderno, é um livro que vai ser comentado daqui a 100, 200, 300 anos, mas ele tem uma obra muito boa, enquanto isso tem alguns livros que são meio fracos, digamos assim, em relação aos demais. Mas isso deve acontecer com todo escritor muito prolífico, né? Quando se produz em larga escala, algumas obras não terão a mesma qualidade, evidentemente. Mas esse livro aqui merece muita leitura, apesar de nos últimos capítulos ele não manter a mesma pegada do começo, mas ainda é uma obra muito interessante, é uma forma de homenagem ao Dostoiévski. Quem gosta do Dostoiévski, da sua biografia, vai achar interessante o livro. É uma trama que começa desenvolvendo-se de forma policialesca, mas depois vai entrar no drama pessoal. De qualquer forma, é um livro interessante, vale a pena a leitura, principalmente se você quer compreender a cabeça de um romancista que está engendrando uma de suas grandes obras. Fica a indicação e a gente se vê no próximo Quixotada, o seu programa de literatura.